Vamos orar ao Senhor, para que Ele possa falar conosco nessa noite. Aliás, continuar falando, né? Deus está falando já conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te apresento esse momento da ministração da Tua Palavra. Eu te peço graça sobre a minha vida. E te peço que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração e o entendimento daqueles que estão aqui para ouvir. E a semelhança daquilo que Tu fizeste com Lídia, quando ela ouvia a pregação do apóstolo Paulo, abrindo o coração dela para que ela compreendesse. Que o Senhor nessa noite possa abrir mentes e corações. Seja noite de mudança de mentalidade, mudança de sentimentos, mudança de ânimo, em nome de Jesus de Nazaré. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 84. Eu quero ler os textos, os versos de 1 a 6. Você está me ouvindo bem lá atrás? Amém. Salmo 84, versos de 1 a 6. Se você está vendo alguém sem a Bíblia, junte-se a esse alguém. Se está vendo alguém com dificuldade de achar o texto, ajude essa pessoa. Salmo 84, versos de 1 a 6. Você achou, amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, que Deus, pois, aplica a sua palavra em nosso coração. Eu quero falar nessa noite sobre o que está escrito no versículo 6. Na verdade, os versículos 5 e 6, eles são a base da nossa pregação nessa noite. E o tema da nossa mensagem é passando pelo vale de Baca. Esse salmo, ele tem algumas afirmações acerca do homem que ama a Deus. Ele não totaliza as qualidades, mas ele coloca que o homem que ama a Deus tem essas qualidades pelas quais ele está se referindo, ele está falando. E uma das qualidades que o salmista coloca nesse salmo é que o homem que ama a Deus, ele ama os tabernáculos de Deus, que hoje são representados pela igreja, pelo corpo místico de Cristo, pelo estar presente, pelo estar inserido num contexto de corpo. Não se esqueça que foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é invenção de homens. A igreja não foi criada porque alguém um dia teve uma super ideia e disse: vamos fazer uma igreja. Sendo que o termo que é usado no grego para se chamar igreja é eclesia, que era um texto, que era um termo que era usado para se referir a uma assembleia dos gregos, quando eles se juntavam fora dos portões da cidade para resolver algo concernente à igreja. No Antigo Testamento, esse termo que os autores bíblicos chamam no grego de eclesia, no Antigo Testamento é o garral.
Então, uma pessoa que ama a Deus, ela ama o garral de Deus. Porque foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda característica desse homem que ama a Deus é que ele tem desejo. Ele tem desejo de estar em comunhão com Deus, de estar no meio do seu povo. Ele anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O que representa os átrios? O lugar em que o povo ficava próximo ao tabernáculo. Hoje em dia, nós não precisamos ficar nos átrios, mas nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Mas o que representa isso? Uma pessoa, quando ama a Deus, ela diz, como Davi no Salmo 121, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Terceira característica desse homem é que ele é bem-aventurado por habitar na casa do Senhor. Quarta característica desse homem é que a força desse homem está no Senhor. Deus é a força desse homem que ama a Deus. Quinta característica: o coração desse homem está alinhado com a vontade de Deus. Os caminhos desse homem são caminhos aplanados. O que é um caminho aplanado? É aquele caminho que diz assim: eu quero que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha, e que a vontade de Deus ganhe sobre a minha vontade, de tal forma que o meu coração esteja alinhado com o coração de Deus. Não é de Deus, eu não quero. O homem que teme a Deus, ele pensa assim: não, isso não é de Deus para a minha vida, eu não quero. Eu não quero o que não é de Deus para mim. Eu não vou perder tempo com o que não edifica, com o que não agrada a Deus. Eu não vou perder tempo com essas coisas que são roubo para a minha vida. Entretanto, há uma afirmação aqui, que é o que nós iremos meditar nessa noite. Porque o salmista afirma que esse homem que ama os tabernáculos de Deus, que anela e que desfalece pelos átrios do Senhor, que é bem-aventurado por habitar na casa do Senhor, cuja força está em Deus e cujo coração está alinhado com a vontade de Deus, ele afirma que uma das características desse homem é que esse homem passa pelo vale de Baca. Por isso que o tema da mensagem é passando pelo vale de Baca. Só para refrescar a memória de vocês, os versos 5 e 6 dizem assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão aplanados, o qual passando, ele passa pelo vale de Baca. Esse homem faz desse vale uma fonte. A chuva também enche os tanques. E a afirmação aqui nesse texto é que este homem, ele passa pelo vale de Baca. Então esse Salmo 84, ele é um salmo que é classificado e chamado de salmo de passagem, ou de salmos de peregrinação, ou de salmos que relatam a experiência do povo judeu em fazer uma ou duas vezes ao ano a peregrinação para o templo de Jerusalém, que representava o centro espiritual do povo de Israel, então, para adorar a Deus. E esses salmos relatam essa peregrinação e a experiência que as pessoas vão tendo no caminho daquela peregrinação. O Salmo 121 é um salmo de peregrinação. É um salmo em que o salmista, ele relata o seguinte: a proporção que ele está indo para Jerusalém, ele está passando por montes. E o que é que ele vê em muito desses montes? Ele vê altares erguidos a falsos deuses. Então, ele ao olhar para aqueles montes, eles dizem assim:
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele Deus ali, criado à imagem e semelhança do homem? Não. O meu socorro vem do Senhor, Deus de Jacó, que criou os céus e a terra. Mas para que você possa entender o significado do vale de Baca, é importante conceituar de uma forma literal o nome Baca, para que você possa entender por que o salmista diz aqui que esse homem, passando pelo vale de Baca, ele faz dele um manancial. Baca é um termo hebraico cujo significado é aridez. E aridez na Bíblia, deserto, é usado como uma figura de linguagem para se referir a tempos de provações, de dificuldades, de lutas, de apertos, de perdas, de choros, de sofrimentos que o homem passa. Então na Bíblia, aridez é um símbolo imediatamente associado às situações espirituais de adversidade que todo cristão enfrenta. Mas esse vale também é chamado de vale das balsameiras ou vale das lágrimas e vale árido. Este vale, ele era, para que você tenha uma ideia, uma rota necessária, uma via necessária para quem se dispunha a ir adorar a Deus no templo de Jerusalém. É interessante você entender isso. Que quem não quisesse passar por esse vale, era só ficar em casa. Era só não se comprometer com as coisas e não ir celebrar. Mas é interessante que quando você lê esse salmo, você vê que esse homem que escreve esse salmo, ele está falando do amor que ele tem pelo templo de Deus e pela vida com Deus. E é só por causa disso, e não mais do que isso, que quem ama a Deus passa pelo vale de Baca. Você não quer passar pelo vale de Baca? Eu te aconselho a desamar a Deus, a descomprometer-se com o Senhor e a não querer compromisso com Deus. Mas quem ama a Deus, quem tem compromisso com Deus e quem tem negócio com Deus, mais cedo ou mais tarde, não por causa de Deus, mas porque o mundo nos odeia, essa pessoa passará por esse vale chamado Vale de Baca. O Vale de Baca era um lugar que, para os peregrinos sobreviverem, eles precisavam fazer algumas coisas. A primeira delas era que o Vale de Baca era lugar de cavar poços. Você não podia passar pelo Vale de Baca, pela extensão do vale, sem ter ou um reservatório de água, ou então sem ter o privilégio de passar por uma fonte cavada por quem passou antes de você e beber daquela fonte, beber daquela água, que é um tipo de fonte de poço reservatório. E aí o texto diz que esse homem que passa pelo Vale de Baca, ele faz dele mananciais. Por quê, pastor? Porque ele cava poços. Então, cavar poços é um ato de sobrevivência. E os peregrinos orientais, quando passam por regiões áridas, sem água, o que é que eles fazem? Eles cavam poços e desse modo eles conseguem água para si e para os seus animais. E o que é que isso significa para nós? Significa que em momentos de deserto, na nossa vida, cavar poços também é aquilo que eu e você devemos fazer. E aí eu aprendo que quando nós estamos passando pelo Vale de Baca,
pelos momentos difíceis, pelos desertos da vida, somos nós que temos o dever de cavar poços e não Deus. Esse salmo, ele me ensina isso, que não cabe a Deus fazer a minha parte, que não cabe a Deus fazer aquilo que eu tenho que fazer. Cabe a mim cavar poços, mas esse texto também diz que quando esse homem que ama a Deus, ele cava poços, então Deus, ele cobre de bênçãos a primeira chuva, aquele poço que foi cavado. Aí eu tiro, dentro desse primeira argumentação minha para essa mensagem, eu tiro aqui duas lições interessantes. Eu tiro a lição de que existe um adágio popular que, apesar de não ser bíblico, é verdadeira. Tem um texto na Bíblia, que é no Salmo 34, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Tem momentos na sua vida e na minha que Deus não vai deixar eu fazer nada. Semelhante, segundo as Crônicas 20, quando ele diz assim: olha, nessa batalha não tereis que pelejar, minha é a batalha. Então, de repente, quando o povo de Israel vai se encontrar com os habitantes do Monte Seir, que saíram para guerrear contra eles, o que acontece é que eles já estavam todos destruídos e os moradores de Israel não tiveram que mexer uma palha sequer para vencer aquela guerra contra a multidão dos que desciam contra eles. Tem momentos na nossa vida que é assim. Tem momentos na nossa vida que Deus vai trabalhar do início ao fim. Mas tem momentos, e aí entra essa questão que esse salmo me ensina. Tem momentos que você faz a sua parte e Deus faz a dele. E aí é que entra a veracidade daquele adágio popular que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei. Tem gente que diz que isso é bíblico. Isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. Porque tem momentos que você precisa fazer por você, para que Deus possa te ajudar. E dentro dessa questão aplicativa, o que é que significa cavar poços? Cavar poços para mim e para você pode significar se esforçar, pode significar estudar muito, pode significar ralar para valer, pode significar prestar 2, 3 ou 4 vezes o vestibular para uma faculdade, pode significar dormir tarde, acordar cedo, pode significar entregar currículos em tudo quanto é loja para que você saia do desemprego, pode significar, inscrever-se em concursos públicos. Tomou pau em uma, mas vou estudar para outra, tomou pau nessa segunda, vou continuar estudando. Cavar poços pode significar isso. E talvez você está passando um deserto, você está passando pelo vale de Baca, e você fica: Deus me abençoa, Deus opera na minha vida, Deus, eu não aguento mais. E Deus está dizendo para você: continue cavando poços. Você está passando pelo vale, mas continue cavando poços. Por quê, pastor? Porque quando você cavar os poços, que fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele também. E esse texto diz que Deus vai cobrir de bênçãos, como quem derrama a primeira chuva. E aquele poço cavado vai servir de reservatório de água, para que você beba e dê sedente a sua sede. E é importante você ter esse entendimento de que tem momentos que Deus vai fazer tudo, mas tem outros momentos que Deus vai querer que você se mova, que você corra atrás, para que a bênção dele venha sobre a sua vida. Você concorda comigo? Você entende isso aqui? E talvez Deus está maturando você. Cavar poço significa deixar Deus trabalhar,
para te preparar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu me lembro de uma frase que eu li recentemente no Facebook, que alguém colocou assim: quando você estiver preparado para entrar pela porta, Deus vai abri-la para que você passe. Aquele casamento que você está aguardando, por que ainda não aconteceu, pastor? Porque Deus está trabalhando em você, está cavando poços em você, para que você tenha paciência, saiba como lidar com o sexo oposto. Porque eu digo para você o seguinte: você não conhece o seu cônjuge até casar. E pela própria Constituição nós somos diferentes. Então Deus está trabalhando em você para que você possa ali ser trabalhado, e quando a bênção vier, você não jogar fora a bênção que Deus está preparando para você. E aí eu escrevi uma frase recentemente que diz assim: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Você concorda com isso? Deus está caprichando, irmão. Mas Ele está caprichando como, pastor? Em você. Para quando chegar o momento oportuno, você está pronto para fazer do seu vale um manancial. Porque você tem a unção dada por Deus de transformar o seu deserto em um manancial. Ninguém mais pode fazer isso por você. Só você. Observe o que o Marlon falou. 3 anos passando fome, comendo arroz e ovo. Acredito que continuou fiel a Deus. Amém, Marlon? Hoje, ele é chamado de o maior imitador do Brasil, concurso que ele ganhou no programa Ana Hickman. Como é o nome do programa? Tudo é possível. Fez do deserto um manancial. E você pode fazer do seu deserto também um manancial. E isso é uma bênção. Mas Vale de Baca, além de ser lugar para cavar poços, também é lugar onde você pode encontrar a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a capacitação de Deus. Porque o Vale de Baca é um vale e é um lugar de confronto. É onde nós estamos próximos das bestas feras e menos providos dos recursos para enfrentá-las. Mas é lugar também da ação de Deus em nossas vidas. É lugar onde ficamos cada vez mais distantes de soluções visíveis e cada vez menos possibilitados de agir. É por isso, irmãos, que é para isso que servem os vales da vida, para expor quem realmente somos e mostrar quem realmente Deus é. E é nesse lugar que nós compreendemos o quanto somos carentes de Deus, o quanto o nosso dinheiro é insuficiente, porque tem pessoas que enquanto estão bombadas, elas são suficientes. Elas se tornam autossuficientes. Então Deus diz assim: é assim, eu vou mostrar que você não passa de pó. Venha para o vale. Aí você começa a cantar aquela música: tira-me do vale. Aí Deus diz: agora não. Você vai aprender que eu sou Deus na sua vida. Porque, irmãos, é nesse vale que a gente entende que somos carentes de Deus e que nosso dinheiro, nossas amizades influentes, nosso conhecimento de uma forma geral não contribui em nada para a nossa salvação, para a nossa paz interior e para a nossa felicidade. É por isso que o Senhor jamais prometeu nos livrar do vale. Mas Ele nos promete nos livrar no vale. Você entende a diferença? Deus não diz para você: eu te livrarei do vale. Não. Eu te livrarei no vale. Davi estava guerreando contra um determinado povo. E como eles lutaram no monte,
o povo de Israel massacrou aquele povo. Ele disse, é assim? O Deus dele é o Deus dos montes. Vamos fazer uma emboscada no vale, para que a gente possa vencê-lo no vale. Aí Deus falou assim, eu vou mostrar para esse povo que eu sou Deus nos montes e Deus nos vales. E lá no vale, o povo de Israel obteve uma excelente vitória. Por quê? Porque Deus não precisa livrar você do vale, não tenha medo do vale. Porque existe uma promessa de Deus na palavra dele, que é fantástica. Que eu me apego a essa palavra muito grande. A palavra que ele diz lá em Isaías 43, versículo 2 e 3, quando ele diz, quando você atravessar as águas, eu, o Senhor, estarei com você. Que maravilha isso. Está passando pelo vale, querido? Olha para tua irmã e pergunta para ele, você está passando pelo vale? Agora responda, sim ou não? Olha, Deus está dizendo para você o seguinte, eu estou com você. Quando você estiver passando pelo vale, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então Deus faz duas afirmações aqui. A primeira é que nós iremos passar pelo vale de Baca. Observe que Deus, quando usa o profeta Isaías, ele usa o adjunto adverbial quando, e não o se, conforme aquela música da Cassiane, que é com base nessa letra, que diz assim, se passares pelo fogo. Não, se não. Não é se. Porque se demonstra o seguinte, que você pode não passar. Se passares pelo fogo, não é se. E essa única palavra faz toda a mudança na mensagem de Deus para a sua igreja. Porque ele usa a palavra quando. Esse adjunto adverbial quando fala da certeza. Irmão, você vai passar pelo vale. Ou que haverá um tempo, ou tempos na nossa vida que seremos peregrinos no vale. E é aí que entra o universalismo do sofrimento. Porque o sofrimento é experimentado pelos ricos e pelos pobres, pelos sábios e pelos indoutos, pelas crianças e pelos adultos, e pelos crentes e pelos incrédulos e pelos ateus. Todos passam. Inclusive o ator Sylvester Stallone, ele afirma isso quando ele dá o seu testemunho em determinado momento da sua vida, devido a uma doença terrível que a sua filha mais nova sofreu, e ela ficou entre a vida e a morte. Então ele afirma para o boletim Citizen Link do Focus on the Family, ele diz o seguinte, eu precisei realmente passar por meus testes e tribulação. Sylvester Stallone dizendo isso. Fui criado num lar cristão. E eu aprendi a fé cristã. E fui até onde consegui. Até que um dia, sabe, eu entrei no tão chamado mundo real e conheci a tentação. Me desviei do caminho e fiz uma porção de escolhas erradas. Hoje, quanto mais eu vou à igreja, e quanto mais me entrego ao processo de crer em Jesus, e escutar a sua palavra, e deixá-lo me guiar no que faço, eu mais sinto como se as pressões sumissem de cima de mim. Mas por que Sylvester Stallone voltou para os caminhos do Senhor? Ele foi chamado para trilhar o vale de Baca. Porque tem momentos, irmãos, que nada, o maior dinheiro do mundo não pode resolver o seu problema. A melhor casa, o melhor carro, nada, só Deus. E é nesse momento que o homem tem, que é o momento da hora da verdade, que ele tem duas escolhas.
continuar na teimosia e continuar sofrendo, ou dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, eu preciso de Ti. Me ajude e me faça sair desse vale. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Vale de Baca, ele também é chamado de Vale das Balsameiras. Porque lá, nesse lugar árido, nasce uma planta que naturalmente ela destila um líquido de aroma suave e agradável que perfuma todo aquele vale. Então, isso tem um significado espiritual para as nossas vidas. E espiritualmente falando, significa que Jesus está no deserto. Quando nós estamos no deserto, Jesus entra conosco no deserto. E Ele não só entra conosco no deserto, Jesus se coloca em torno de nós, perfumando aquele lugar com o aroma suave e agradável da sua presença, nos lembrando quem Ele é e o que Ele pode fazer em nós e por nós. E não só isso, mas esse Vale das Balsameiras representa que o próprio Jesus, Ele é o remédio, Ele é o bálsamo, Ele é o bálsamo a curar nossas feridas provocadas pelas provações, pelas adversidades e pelo cansaço da espera. E é como aquela música que diz assim: há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Conhece essa música? Cante comigo então. A unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Fez a ferida e a ligará. Nos revigorará. Nos revigorará. E viveremos diante dele. E viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Fez a ferida e a ligará. Nos revigorará e viveremos diante dele. Então talvez você está passando por esse vale. Continue tocando, Herbert.
pelo vale de Baca, que te fez ter uma perda irreparável, pelo vale de Baca, que está te fazendo sofrer, te deixando marcas. E esse vale tem esse perfume das balsameiras. E esse perfume das balsameiras representa que nós temos um Senhor conosco. Que Ele diz assim: eu sou o Senhor que te cura, que te sara. E às vezes, nesse vale, as pessoas peregrinando, cortavam os pés, tomavam tropeções, se feriam. E na nossa caminhada é assim, irmãos. Na nossa caminhada rumo a Jerusalém, e nós só estamos passando pelo vale de Baca porque nós estamos comprometidos com a nossa chegada até Jerusalém. Nós vamos ter os nossos pés feridos. Nós vamos tomar tropeções, nós vamos ter perdas. Nós vamos chorar muito. Mas nós temos o Senhor, que conforme a descrição de Davi, no Salmo 139 diz: Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Nós temos esse Senhor Jesus, que diz assim: eu estou contigo, para te curar, para te restaurar, para curar suas feridas, para sarar as tuas dores. E é isso que nós entendemos aqui. E eu quero concluir dizendo que o vale de Baca, ele só era passado por quem tinha compromisso com Deus. Mas mesmo sofrendo, essas pessoas, elas tinham uma visão. E porque elas não paravam no meio do caminho e voltavam, pastor? Porque havia algo mais forte do que o deserto, do que aquele vale, que era o querer chegar no templo e louvar ao Senhor Deus de Israel. É isso que nós estamos fazendo na caminhada. Por que você não parou quando você entrou no vale? Por que você não voltou atrás quando você teve a perda que você teve? Talvez alguns aqui só estão aqui e só abriram o coração para Deus porque entraram por esse vale e hoje aprenderam a amar o Senhor. E quando você que aprendeu a amar a Deus passa por esse vale, por que você não volta atrás? Porque o amor que você tem por Deus é muito maior do que a dor de passar por meio desse vale, cujo objetivo é te fazer parar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que está conosco no vale, que garante lá em Isaías 43, 2 e 3, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, pelo fogo ele não te queimará, porque eu estou contigo. Aí entra o Isaías 41, 13, que foi o texto que Deus me deu quando eu orava por minha mãe. A minha mãe era uma mulher amargurada da vida. A minha mãe era uma mulher que dava palavrão por minuto. Palavrão na boca da minha mãe era algo comum. E quando eu me converti ao Senhor com 15 anos de idade, a minha mãe estava passando pelo pior momento dela com meu pai. E porque eu fui ser crente, então a minha mãe, ela focou toda a amargura dela contra mim, porque eu já não ia mais para a mesma igreja que ela ia. Eu estava agora adorando a Deus vivo e verdadeiro. E a minha mãe me xingava. A minha mãe um dia me bateu com cabo de vassoura, eu já com 16 anos de idade. Aí eu me lembro que eu cheguei para o meu pastor Enoque Dantas. Eu disse: pastor, a minha mãe está assim, 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 assim. Me maltrata, está amargurada. O que é que eu faço, pastor? Ele disse: busque a Deus de madrugada, filho. Converse com Deus, Deus te ouve. Aí eu saí do culto na certeza, eu vou buscar Deus de madrugada, mas não hoje. Qualquer dia desse eu busco Deus de madrugada. Cheguei no meu quarto, me deitei e nada do sono vi. Eu disse assim: Deus está me chamando para orar. Eu peguei e fui. Na época nós tínhamos uma copa, né? Com um sofá, com as cadeiras. Então eu tranquei a porta da copa. Minha mãe estava dormindo na sala nesse dia, brigada com meu pai.
E eu orei a Deus, orei, conversei com Deus, conversei com aquela fé, com aquele fervor, com aquela certeza que Deus presente. Aí eu disse, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, Senhor. Aí eu abri a Bíblia, aí caiu nas páginas brancas. Eu era novo convertido, e Deus honrou a minha fé. Aí eu olhei para o sofá e disse, Deus, o Senhor está aqui nesse sofá. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Me responda. Me responda, Senhor. Me dê uma palavra. Irmãos, eu parei de orar, era 4:30 da manhã, eu parei para ouvir Deus. Quando eu abri o texto, Deus falou comigo o seguinte, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo por tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Aí eu saí da copa, passei na sala, estendi a mão sobre minha mãe e disse, Deus, tira minha mãe dessa situação. Livra minha mãe dessa amargura, Deus. Transforma o coração da minha mãe. Fui dormir. No dia seguinte, minha mãe, ô menino, que ela era toda brava. Os meninos conheceram ela, se lembra? Ela fala assim, ô menino, comigo, né? Pegue aqueles discos, na época aqueles LP, bolachão, né? Não era CD. Pegue aquele disco seu aí de crente, coloca aí. Minha mãe nem queria ouvir música de crente. Aí eu toquei para ela, Grupo Elo, Sandro, que tem assim aquela música, ao sentir o mundo ao meu redor. E minha mãe começou a ouvir essas músicas. Aí ela lavando a roupa, aí terminava a música, menino, bote de novo aí. Aí vinha, pegava aquela agulhinha, colocava de novo e ficava rodando. Eu disse, ai Deus, cumprindo o que Ele prometeu. Que dia é missa lá na sua igreja? Não, mas lá não é missa não, lá é culto. Que dia é o culto lá na sua igreja? Dia de quarta-feira, dia de domingo. Eu vou lá, agora eu te digo uma coisa. Se esse povo me chamar para ser crente, eu nunca mais vou lá. Eu disse, não, fique tranquila. Não tem problema não. Ela foi. Aí, nesse dia, tinha um pregador falando sobre a mulher de Ló. E ele, sem sabedoria alguma, ele falava muito errado. Não porque falar errado seja errado, mas ele não tinha o traquejo de como falar com pessoas. Porque a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Aí eu falei para minha mãe, a senhora aí, gordinha, pelo amor de Deus, misericórdia. Não quer Jesus não, na tua vida não. Minha mãe olhou assim para mim. E eu abaixei a cabeça. Olhe, não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Aí minha mãe pegou constrangida, foi lá na frente. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas quando terminou o culto, ela disse, nunca mais eu venho aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu sou constrangida desse jeito. Por isso que eu não concordo com esse negócio do cara chegar, vem cá, abraça Jesus agora. Não, deixa a pessoa na liberdade. A não ser que você sinta do Espírito Santo, de ir lá e conversar com ela. Mas fora isso, deixa a pessoa à vontade para decidir ou não o que ela quer da vida dela com Deus. Aí eu disse, Deus, a tua palavra diz que o Senhor iria me ajudar. Me ajude. Tempos depois, minha mãe começou a ir comigo de novo para a igreja. Aí, em uma das semanas santas da vida, que eu não me lembro qual foi, quando o pastor Enoque pregou, eu estava dizendo, Senhor, hoje, Deus, faz a tua obra. O Senhor me prometeu que o Senhor ia ser comigo, ia ajudar minha mãe, ia abençoar, ia salvar minha mãe. Que quando eu abro o olho, minha mãe já estava lá na frente, aleluia, recebendo a oração. O que significa isso? Que quando você entra no deserto, Deus entra com você. E Ele tem o bálsamo para curar você. Teu coração pode estar ferido do que seja. Não tem uma enfermidade que o deserto cause que o bálsamo de Gileade não possa passar pelo teu coração e trazer cura ao teu coração e à tua alma. Está passando pelo deserto, está passando por Baca. Talvez você está passando por Baca porque você mesmo quis passar, errou, fez o que não devia e está no deserto. Deus tira você de lá também. Você concorda comigo? Você crê nisso? Você crê que Deus te dá graça o suficiente para transformar esse deserto na sua vida em um manancial? Aleluia!
e faz com que os poços que você venha cavar venham a ser cobertos de chuva da bênção, como a primeira chuva que Ele derrama sobre a sua vida. Se você crê que Deus pode te curar, que Deus pode abençoar, que Deus pode restaurar, te alegrar, que Ele tem um bálsamo para a tua vida, que Ele tem um novo tempo para você, e que Ele não vai deixar com que o vale de Baca te destrua, mas Ele vai te dar força para atravessar o vale. Fica de pé, que nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar de novo essa canção. Há um bálsamo em Gileade. Eu acredito que a igreja conheça essa canção, e a equipe de louvor também. Aleluia.